Boa noite, meus irmãos. Paz e alegria dos nossos corações. Que a prece e o exórdio dessa noite tenham nos preparado para a gente refletir sobre a importância do Evangelho nas nossas vidas, em especial do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, para mim, é um dos que eu mais gosto, porque ele diz que a justiça e a felicidade não é desse mundo, e realmente a felicidade não é. E se a gente pegar a história da humanidade, a gente vai ver que a humanidade ela vem num crescente busca pela felicidade. E cada vez que ela consegue para um grupo, ela desagrada outro grupo. E aí se estabelece conflitos e guerras e novas disputas, e aí se tenta novamente criar uma nova diretriz para ajustar as pessoas da humanidade. E isso acaba acarretando outro problema. E isso vem desde o princípio, né? Desde o tempo que as pessoas tinham que lutar todo dia contra as intempéries da natureza para poder sobreviver. Depois os primeiros grupos que buscavam alimentos se combatiam, e hoje nós temos nações que ou apoiam ou se atacam, ou se apoiam ou se atacam. Então a gente não tem. E quando a gente passa para o lado da convivência diária, está bem claro para quem vê jornal, para quem escuta as coisas do mundo, os conflitos são imensos, até estarrecedores, né? E a gente pode até pensar assim, meu Deus, então não tem nada a esperar, nós estamos à mercê de a qualquer hora cair um desastre sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Será que Deus, na sua infinita misericórdia, não tem uma maneira de olhar por nós? Então, quando a gente pensa no conflito geral, a felicidade está muito distante. É um pouco. Mas quando a gente pensa na nossa família, no nosso ser, na nossa individualidade, Deus, na sua infinita bondade, através dos ensinamentos de Jesus, Ele nos deixou um roteiro para que a gente pudesse viver de uma maneira que a gente sentisse uma espécie de contentamento, tivesse mais paz, mais harmonia, estivesse mais centrado. Então, existe sim, a gente não pode perder esperança, porque existe sim, deixado para a humanidade que esteja aqui, um código, uma maneira de se viajar nesta vida, sem que a gente acarrete tanta dor para cima da gente, e ao mesmo tempo a gente até colabore para diminuir a dor do outro. Então daí a gente já tem um princípio básico. Para eu diminuir a minha dor, eu preciso também diminuir a dor do outro. Porque o outro ferido, machucado, ele é como uma fera que ele vem contra nós. Então não adianta a gente ficar protegido numa casa gradeada, com todas as espécies de segurança, e o mundo lá fora se destruindo. Porque eles vão acabar se organizando e vão derrubar a sua moradia e vão lhe atingir. Mas a gente pode ir para esse lugar. A gente pode atravessar. Basta que a gente tenha essa decisão, que é uma decisão, da gente nos ajudar, ajudando os outros também. Criar uma rede de solidariedade, uma corrente do bem. Então, quando Jesus aplica que a felicidade não é deste mundo, ele deixa um roteiro para que a gente vá construindo uma vida melhor, né? Então, as bem-aventuranças que estão no Sermão do Monte, né? E é principalmente por Mateus, que vocês quiserem, vocês podem, eu aconselho, porque a nossa fala é meia hora, a gente não domina tudo, mas aqui existe um roteiro bom para todo o tempo. Para você ler no ônibus, você ler em casa, você ler quando está sozinho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Eu aconselho que todo mundo possa ter esse livrinho para consultar.
nas aflições abre tua casa e vai consultar, vai encontrar uma maneira de melhorar, né? A felicidade não é desse mundo, mas a felicidade ela tem lugares neste mundo. A felicidade tem as igrejas, tem as correntes solidárias, tem as casas de acolhimento, tem as ações voluntárias, tem os projetos sociais, tem os projetos educacionais que visam uma humanidade melhor. E cada vez mais, com essa rede de informações, chega muito rápido a informação. Não só a informação ruim, mas chega a informação boa, como foi dito na mensagem, respeito à diversidade, compreender a existência do outro, se ocupar também de olhar a sua contribuição pela melhoria do meio ambiente. Porque sem meio ambiente a gente vai se destruir, vai só piorar a nossa saúde. E nos aspectos totais, não só, mas o lixo atrapalha a minha saúde mental, atrapalha. Começa a perder qualidade de vida, porque você não tem uma qualidade de vida, sua mente vai ficar atribulada. Então a gente tem que começar a pensar em todas essas coisas que nos chegam. Se a felicidade não é nesse mundo, em que lugares estão as ilhas de felicidade? Os pontos de felicidade. Por exemplo, isso aqui é um ponto de felicidade. Aqui a gente não resolve tudo, mas aqui a gente encontra um norte. Aqui a gente encontra uma busca que diz assim, vai por esse caminho que vai ser melhor. Vai, faz as pazes com teu irmão e segue adiante. Vai e tira do pouco que você tem e ajude as pessoas que estão em vulnerabilidade neste mundo. Então tem muitos roteiros que a gente pode pegar aqui no Centro Espírita. Então aqui é um lugar de felicidade. Mas indo para Jesus, no Evangelho de Mateus, que é no capítulo 5, de 1 até 12, né? Esses valores revelam o reino de Deus na sua essência de amor. Porque lembre-se que a gente tem um conceito espírita de que Deus é a causa suprema de todas as coisas, e isso fica assim muito vago, mas a gente tem um ensinamento do apóstolo João que diz que Deus é amor. Agora o que está é descobrir como é este amor de Deus. Que não é o amor do marido pela esposa, não é o amor do filho pela mãe do pai, é um amor incondicional, universal. É aquele que você não pode dizer, eu tenho fé em Deus que você vai pagar. Porque esse você que você está dizendo também é filho de Deus. Então ele jamais faria um mal a seu filho para poder satisfazer a sua chatice, a sua raiva, o seu ódio, porque foi agredido por uma pessoa. Então, o amor incondicional é assim. Ele não vai punir nem vai castigar ninguém. Ele vai dar oportunidades justas para que cada um possa ir se redimindo, ir se reconstruindo e conquistando o seu espaço mais tranquilo, mais contentamento na humanidade. Então, assim, as bem-aventuranças a gente pode resumitá-las em 8 tópicos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente diz pobres de espírito, às vezes eu mesmo, quando comecei a espírito, dizia assim, meu Deus, uma pessoa pobre de espírito. Como é uma pessoa pobre de espírito? É uma pessoa que saiu da posição de dono da verdade e reconheceu que ela pode ter uma família de verdade, mas que existe uma verdade maior que é Deus. Então ela não vai ter resposta para tudo. Então, se ela é pobre de espírito, ela reconhece que ela é uma pessoa pobre, o espírito dela não abarcou toda a espiritualidade da humanidade, a quem que ela tem que recorrer? A Deus. Então, estabelece uma conexão e uma dependência salutar de Deus. Você entra em contato com Deus através de muitas ações, seja da meditação, da prece, da oração, da solidariedade, principalmente. Eu não gosto muito da palavra caridade, porque tudo a gente pensa que caridade é um ensino embaixo. Eu gosto da solidariedade, está todo mundo na mesma calçada, um dando a mão, segurando a mão do outro. Tá? Eu gosto mais da solidariedade. Então, os pobres, bem-aventurados, os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem
eu não estou só. Por maior que seja a aflição, tem alguém que olha por mim e que vai me comportar e que vai me ensinar. Não irá fazer por mim, mas irá me ensinar como superar os obstáculos. Porque quando a gente pensa no poder de Deus, a gente coloca lá no lugar da criancinha que não sabe andar. 24 horas dependendo da mão. Não. Deus vai nos dar poder, nos ensinando a viver. Né? A segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Porque se ele chora, e ele anteriormente, ele sabe que tem um Deus, ele pode chorar confiando de que aquele tormento tem um fim, uma hora para terminar. Que nada será eterno. Que ele pode encontrar durante a jornada de vida dele, por maior dificuldade que ele vai passar, como diz o ditado, não há chuva que não termine e não comece com o sol, e que o sol venha a nascer. Então ele chora, contrito naquela fé, de que haverá consolação divina para ele. Então, isso chama, o nome disso é esperança. Mas não pense que a esperança do verbo é esperar. Eu acredito, eu quero ficar sentado esperando que aconteça uma coisa. Não. Eu acredito trabalhando em prova. Eu confio que há a possibilidade de eu construir, em nome de Deus, com a ajuda espiritual, um bem-estar para a minha vida, para a vida do meu semelhante. Então, o verbo, a esperança no verbo esperançar, de construir com o meu irmão, de construir com o meu vizinho, de construir com Deus, de construir com o Espírito. Né? A terceira, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Porque a paciência, ela tira a gente do desespero. Quando a gente pensa nessa palavra paciência, né, a gente tem, a primeira coisa que vem quando a gente está desesperado, se a gente pensa na palavra paciência, aí já não tem paciência com isso. Porque a gente está confundindo paciência com solução. A paciência não é a solução dos fatos. A paciência, ela é a espera dos acontecimentos, sem que você precise ficar alheio e inutilizado de nada. Então, seres pacientes, como diz no Evangelho, é você saber do tempo das coisas. Porque se imagine que uma criança ficar impaciente porque ela não conseguiu ainda entrar na universidade. Ela vai ter que ter paciência de passar por cada fase de vida até chegar naquele momento dela realizar aquele objetivo. Mas às vezes a gente não. Eu vejo muita gente, hoje em dia tem um negócio desculpa aqui por falar, não sei se vai entender, que é da espiritualidade livre, espiritualidade libertadora, que não precisa mais de orientações religiosas, de pessoas, de livros, de nada. Você mesmo faz sua espiritualidade. Para mim, isso é uma desculpa daquele que não quer perseverar, não tem a paciência, que já quer, ele entra no centro espírita hoje. Eu já conheci até uma pessoa que trabalha que quis mudar um centro assim e terminou no lugar do lugar. Conheceu hoje o Evangelho, foi para a reunião mediúnica, psicografou uma carta, que não era de qualquer pessoa, era de Raul Seixas. Aí ela psicografou a carta de Raul Seixas, e no outro dia ela fundou o centro na casa dela. Como ela não queria informação das obras, que é a nossa base, é Kardec. Ela meteu os pés pela mão do Espírito Vivo, e daqui a pouco nem ela sabia onde estava. Ele teve uma crise de depressão, né? Passou por um problema de grande, ele foi lá, me ajudou, a minha senhora. A senhora vai e volta lá no centro, a senhora começou e vai lá se redimir. Para começar, largue isso por Deus, uma besteira, e comece. Não é feio ninguém recomeçar na doutrina espírita. Nunca chegue na doutrina espírita querendo ser alguém, porque até os espíritos se colocam como servidores da causa do bem. Nunca como líder, nunca como executor, mas como servidores da causa do bem. Porque o grande líder é Deus. Né? O grande líder é Deus. O próprio Jesus, que teve uma compreensão gigantesca da natureza de Deus, sempre se colocou junto com todos os humildes. Então, quando a gente consegue a paciência, ela nos ajuda a ir para onde? Então, eu vou fazer paciência. Fazer o que com a paciência?
ser manso. Porque o impaciente é uma pessoa agressiva. É uma pessoa que não tem respeito pelo outro. Ele vai desfazer do outro. Ele vai dizer que o outro está errado. Ele vai dizer que não é bem assim, assado, porque a minha natureza, porque eu estou sentindo aquela intuição, Mahatma Magando está me dizendo aqui no meu ouvido que não é desse jeito, que você tem que ir para. Aí o negócio não fica bem. Então, quando a gente executa a paciência, a gente começa a ficar manso, vai diminuindo esse ficando manso, e vai vendo. Aí quando a gente fica paciente, o que acontece quando a gente está aqui numa cidade? Ficar mais em silêncio, né? Fica em silêncio e começa a escutar o outro. Porque a gente fica com a voz na cara, repetindo quanto tempo a gente tira do dia para escutar o que o outro tem para dizer. Ou quando abre a boca, a gente já tem uma resposta para dar. Então, se a gente parar e escutar o outro, a gente vai, inclusive, achar soluções para os nossos problemas. Ouvir também é se curar. Não é só falar para se curar. Ouvir também é se curar. É você ficar ouvindo as coisas que estão nos corações das pessoas por aí afora. Então, esse já esse roteiro já está levando a gente, mesmo com a guerra do Irã, a gente está começando a encontrar uma paizinha aqui dentro da gente. E ajudando eles também com vibração. Então a gente não pode ir para lá, a gente vai ajudar daqui com vibração, pedindo que esteja lá. Mas sem esquecer da importância do nosso pequenino papel nesta sociedade mundial. Eu falo da sociedade extrema, na sociedade mundial, qual é o nosso papel? Então depois vem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esse daqui é o mais complicado. Porque a gente tem a mania de querer saber o que é bom para o outro. A gente sabe. Só que não, é assim, a gente tem resposta para todo mundo. Depois, quando a gente tranca a porta, a gente vai chorar lá dentro, porque não tem resposta para os nossos problemas. Então a gente sofre os nossos problemas, se abrir a boca, a gente vai dizer, não, estou tudo certo, tudo errado. Essa maneira de ser, né, de justiça, está completamente desvirtuada no seu caráter. Porque o que é que a gente entende por justiça? Vingança. Para Deus ser justo, a pessoa vai ter uma tapa e tem que pelo menos dar um pé para ele na cabeça dele, para ele cair só para pagar na rua. Para que a pessoa que trabalhou, que me fez perder uma fofoca, eu perdi meu emprego, ele tem que pelo menos pegar metade dos funcionários de lá para o da rua lá, passando fome. Isso é vingança, isso não é justiça. Então, o que é justiça? Justiça são as atitudes de uma sociedade, que um grupo de pessoas toma para redimir as pessoas dos erros dela. Então, é promover a pessoa a um comportamento aonde não precise mais prejudicar nem a ela, nem a ninguém. Então, a justiça é uma forma ressocializadora. É uma maneira de pegar a pessoa e promover ela a uma outra atitude. Então, por exemplo, claro que tem pessoas na humanidade que, pelo grau de periculosidade delas, elas têm que ser retiradas da sociedade. E elas vão ficar lá, guardadas no canto, onde elas não conseguem atingir ninguém. Mas elas têm que entender que quem está colocando naquele lugar tem que entender que tem que haver medidas socioeducativas para aquela pessoa. Ah, mas ela não vai se curar. Isso não é bom pela sua. Isso aí você está querendo entrar no departamento do Criador. Você não pode garantir que uma pessoa não vá se curar, não vá se tratar, não vai melhorar. Quem sabe disso é a espiritualidade, é Deus. O nosso dever é, com segurança, viu, gente? Todo mundo você pega uma pessoa em doida do mundo e bota no sua cara para comer, não. Com segurança, a gente começar a ajudar as pessoas a encontrar essa oportunidade. Mesmo estando nos cárceres, por que a gente reza para quem está no cárcere? É para que eles vão rolar tudo queimado? Não. É para que algo toque no coração deles e eles mudem de atitude. Então,
Essa é a verdadeira justiça. É aquela que eleva a pessoa um novo comportamento. E é claro que dentro das pessoas que têm os distúrbios sérios mentais, psicopatas, esquizofrênicos, esse Deus, o bem para eles é não estar fazendo mal para ninguém lá no cantinho dele. Mas ele não precisa estar no cantinho dele sendo torturado todo dia. Porque isso aí não é humano, isso é desumano. Então vamos avançar aqui. Mas os bem-aventurados dos misericordiosos, que tem a ver com esse tópico anterior, né? que são aqueles que se envolvem no perdão e na compaixão. Né? Foi a esposa Dona Marta que disse uma vez que perdão dado, acesso negado. Ela me disse uma outra palavra, eu não procuro. Quando eu dizer acesso negado, é você não repetir as mesmas coisas. Se você já sabe que aquela pessoa tem um temperamento, um comportamento e uma moralidade, mas é não atrapalhar a vida dela. Negar, acesso negado, não é você prejudicar, criar uma inimizade, criar uma barreira de ódio e de oposição a ninguém. É simplesmente você se proteger de ataques, porque a gente vive num mundo que não é um mundo de felicidade, então vai acontecer esses ataques. É igual o animal que está na natureza, temos que cuidar do envolto que existe ele. Mas não quer dizer que a gente tenha que se opor àquela pessoa e combater aquela pessoa para poder fazer o certo. Então, o acesso negado é na intimidade do ser, é na sua confiança, mas não quer dizer que você não vai deixar, não vai permitir que aquela pessoa continue vivendo em busca da felicidade dela. Bem-aventurados os puros de coração, que é uma coisa que é tão difícil de ter, que foi criado um negócio chamado, você sabe o que é verniz social? Você sabe o que é verniz social? Verniz social é aquela pessoa que você vive assim, chega no lugar, oi, tudo bem, tudo vai, maravilha. Mas você não é nada daquilo por dentro. Você está com vontade de pegar a pessoa pelos cabelos da mão e está aberto. Mas não, aí corre dizer que eu sou uma pessoa grossa, eu sou mal educado, eu sou pequeno. Entendeu? Então, a sinceridade, ela não precisa ser uma agressão. Mas ela precisa ser a manifestação da verdade. A sinceridade, ela pode manifestar a verdade. A sinceridade que manifesta a verdade de uma pessoa através da agressão, aquilo não é sinceridade, aquilo é má educação. Nem precisamos da falsidade do verniz social e nem precisamos de uma verdade que agrida a outra pessoa, que humilhe a outra pessoa. Então a gente tem que começar a buscar maior entendimento do que é essa sinceridade. É você poder se expressar com segurança sem machucar ninguém. Dentro dos princípios, de quais os princípios que Jesus nos orienta? Amor a Deus e amor ao próximo, como amor a nós mesmos. Bem simples, bem resumido, está aí. Bem-aventurados os pacificadores. Esse daí eu sou pensa todos os dias, eu rasguei lá no meu cantinho, porque eu não sou um pacificador. Mas eu tenho. Uma hora eu vou conseguir, nem que seja na dessa, vou fazer encarnação depois dessa, mas eu vou conseguir ser um pacificador. Porque é importante. O mundo precisa de pacificadores. Dentro dessa grande crise de humanidade, com tantas ideias divergentes, tantas ideias políticas, tantos conceitos espirituais se misturando, hoje em dia uma salada de conceitos espirituais, a gente precisa muito dessa ação pacificadora, que é dar o direito de cada um se expressar. O que é que um pacificador pode fazer? Uma atitude mais pacífica do mundo. Permitir que as pessoas se expressem, mas sabendo até onde elas podem ir. Porque a pessoa que permite que o outro avance e agrida alguém porque ela é uma pacificadora, ela não é uma pacificadora, é uma omissa. Nunca confunda uma pessoa pacificadora com uma pessoa omissa. Eu não vou tomar o lado de ninguém, você já tomou o lado.
Eu já disse que a gente sempre diz que neutro só shampoo de bebê. Então, todos nós estamos dizendo assim, eu estou neutro, a gente já deve estar no lado, a gente não quer expressar. Aquele verbo social, a gente não quer se comprometer, a gente não quer dizer, né? Para ninguém chamar a gente de chato, de antipático, não sei o que mais lá, não diz. Mas existe um limite que separa o pacificador do permissivo, que é aquele que permite tudo sem refinar. E, no final, os perseguidos. Isso é bom. Tem que saber que a gente vai passar pelas provações, porque Deus não dá um fardo maior do que a nossa capacidade de carregar. Deus só dá o frio conforme o cobertor. Isso é verdade. Eu nunca vi, e isso é uma coisa que eu acredito, porque eu venho de uma família hiper pobre, e que minha mãe dizia, não se preocupe, nós nunca passaremos um dia de fome. E nunca passamos. E formou os filhos casaram, e nós estamos aqui. Então, por mais que o mundo nos persiga pelas faltas de oportunidade, que ainda são muitas faltas de oportunidade, não há caminhos para todo mundo, na profissão, na educação, nos relacionamentos, na própria espiritualidade, mas a gente vai ter essa compreensão de que essa felicidade ela vai chegar e que esta aprovação não nos impedirá de viver. Porque a de Deus, acima de tudo, é misericordioso, então Ele jamais vai nos deixar sucumbir, a não ser que a gente decida por tal. Se a gente não decidir, Ele vai nos ajudar. Para isso, existe uma máxima de entendimento de muitas religiões de que Deus é onipresente. Ele está dentro da gente. Se a gente buscá-lo dentro da gente, ele nos encontrará. E nos fará sair, já passei de tudo, e nos fará sair daquela aprovação para a paciência e depois para uma resignação ativa, né? A gente trabalhando e a gente conseguir superar a tal da aprovação. Então, eu ia ler as vezes, a gente manda contar lá em Mateus, mas aí já passei muito tempo. Eu optei por me dedicar a um roteiro que não é meu, é de Jesus, para que a gente tenha uma maneira de se conduzir no meio dessa infelicidade que está indo momentaneamente aí no mundo, porque um dia a gente vai sair disso, mas pelo menos a gente pode encontrar conforto, alimento para o espírito, alimento para a alma e uma relação melhor com os seres humanos. Aí eu optei, em vez de falar de Deus, das causas, trabalhar, dos motivos que nos levaram a estar aqui, eu preferi partir para o lado do roteiro de Jesus. Tá? Muito obrigado pela atenção, que Deus continue conosco e a gente possa sempre ter essas bem-aventuranças como uma espécie de código lei. E é só para finalizar, um segundinho, que é a diferença entre ética e moral. Moral é quando a gente aceita aqueles valores que regem o grupo da gente. Mas a ética, todo dia faz a gente questionar aqueles valores, porque a ética está ligada à arte de pensar, que é a filosofia. Então a gente precisa pegar um código desse e ver. O que será que eu estou fazendo hoje com essa bem-aventurança tal? É um roteiro, são 8 e elas estão ao nosso alcance. Basta a gente ler. Então, todo dia tira um pouquinho para ler. Até para Jesus, o Evangelho lá serve também. Tá certo? Muito obrigado pela atenção.